Gente, eu tô aqui hoje pra contar pra vocês um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui, o que que eu tô fazendo hoje. Acho que é até importante, assim, eu dar uma satisfação pras pessoas, porque eu sei que tem muitos alunos do Caio que me conhecem lá do programa, me conhecem por ele, chegaram até mim por causa dele, né? E eu acho que muita gente às vezes confunde assim nosso trabalho, porque apesar de serem áreas similares, a gente faz coisas diferentes. E eu antes era muito vinculada ao programa, eu tava ali na linha de frente do programa, né? Com o tempo, eu fui ficando só nos bastidores. E eu continuo nos bastidores, é que vocês não veem. Então, eu continuo ali nos bastidores, mas às vezes eu não apareço tanto ali no programa, porque eu tô desenvolvendo os meus próprios projetos e tal. Então, tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês como que tudo começou. Muita gente me pergunta, muita gente viu aquela minha foto, né, contando brevemente sobre a minha história, sobre a minha mudança. E muita gente me pergunta, nossa, Malu, mas como é que você chegou? Você era servidora pública, formada em Direito, e como é que você chegou aqui? Você não percebeu isso antes? E eu quero contar pra vocês que eu até percebi, mas o processo não foi tão simples assim. É o seguinte, eu era adolescente, eu saí do colégio direto pra faculdade e assim, perdida. Sinceramente, eu não sabia direito o que eu queria fazer da minha vida. Acho que a gente é muito jovem quando a gente escolhe, né? E eu na escola, gente, eu era super nerd e eu era boa em tudo. Então, eu já cogitei fazer direito, medicina, letras e até matemática. Porque eu gostava de tudo, eu era boa em tudo. E tinham muitas áreas que me atraíam. Até hoje é meio assim, tem muita coisa que me atrai, né? Matérias, disciplinas completamente diferentes umas das outras. E eu só era ruim em física, porque o resto, tudo, eu era boa e eu gostava de estudar, eu gostava de me dedicar. Eu gostava de dar o meu melhor naquilo. E aí, o que acontece? Como que eu escolhi, né, a minha primeira formação, que foi em Direito? Eu tive influência da minha família, que todo mundo, né, é funcionário público, especialmente do meu pai, que era promotor de justiça, e do meu irmão, que na época estudava já para concurso público, era formado em Direito, hoje ele é procurador da República. Então eu tive uma certa influência deles. E assim, na época, falar pra vocês, nutrição, por exemplo, não era uma profissão, né, tão conhecida, tão solidificada. Não tinham profissionais como a gente tem hoje, né? Hoje acho que todo mundo vai no nutricionista, principalmente nutricionista esportivo. E assim, hoje é de um jeito, mas na minha época, porque eu pareço nova, viu, gente? Mas eu já vou fazer 34 anos esse ano. Então, 17 anos atrás, as coisas não eram assim. Enfim, fui pra faculdade de Direito, passei numa faculdade federal. Eu estudei na Faculdade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí, no meio da faculdade, eu já ficava em dúvida, gente. Nossa, mas será que eu gosto disso aqui mesmo? Acho que eu acho isso aqui meio chatinho. Oi, Paty. Oi, Dani, beijo. Eu falava, eu acho que eu acho isso aqui meio chatinho, acho que eu não gosto tanto disso. Mas do que eu gosto? Eu não sabia definir o que eu gostava. Simplesmente isso, não sabia. Aí fiz a faculdade, aí eu me formei, comecei a estudar para concurso. E aí, nessa época, foi pintando mais ainda aquele sentimento, aquela angústia de, nossa, eu não tô gostando disso, não gosto do que eu tô fazendo. E acho que por isso que por muito tempo não deu certo. Eu cheguei a passar em outros concursos públicos e, gente, eu não era chamada. Ou eu não passava mesmo, ou eu simplesmente não era chamada, sabe? Eles não disponibilizavam as vagas que eu achava que iam disponibilizar. Então, e vou ser sincera, eu não conseguia colocar a minha energia naquilo, né? Geralmente eu sou muito dedicada com tudo. E naquela época, eu não era. Eu queria dormir,
eu queria ficar em casa dormindo o dia inteiro. Eu sentia muito sono, muito sono. Eu não sentia vontade de acordar e estudar, como eu gosto de sentar e estudar, fazer o meu trabalho hoje. Eu sentia vontade de dormir, só isso que eu sentia. Ao mesmo tempo, eu ficava naquela dúvida, assim, sem saber direito o que eu ia fazer. Mas foi nessa época, logo depois que eu formei, que eu comecei a pegar mais pesado na academia. Eu até já fazia antes, mas fazia, né, daquele jeito. Fazia meio fisioterapia. Mas aí eu comecei a pegar mais pesado na academia. Eu tinha voltado pra Varginha, né, onde eu nasci, onde mora até hoje a minha mãe, mora meu irmão, minha cunhada. Eu voltei pra lá e eu comecei a frequentar nutricionistas, né, ótimos nutricionistas lá na cidade. E aí eu fui me apaixonando por essa área. Fui gostando cada vez mais, me interessando cada vez mais. E eu era super focada, super disciplinada mesmo. Eu estudava para concurso, mas eu ia na academia todo dia. Tinha uma amiga, Camila, que ia lá em casa estudar todo dia. Eu largava ela lá em casa assim à tarde. Eu, Camila, fica aí um pouquinho que eu vou lá na academia treinar. E eu largava ela em casa mesmo. Eu ia treinar um pouquinho, né? Tirava ali uns 40 minutos do meu dia para ir treinar. Eu comia meu ovinho, né? Minha mãe servia ali pão de queijo, broa, um monte de coisa. Eu comia meu ovinho, porque minha mãe também me ajudava. Eu não posso reclamar da minha mãe, porque ela me ajudava muito. E ela fazia as coisas da minha dieta na maior boa vontade do mundo. E aí, nessa época eu comecei a descobrir que eu tinha um certo dom para aquilo, sabe? Assim, eu tinha uma facilidade em seguir uma alimentação saudável. Para mim não era sacrificante. Facilmente eu me identifiquei com aquele mundo. Eu me identifiquei com aquilo tudo. Então eu comecei a ver que para mim era muito fácil. Por que para mim era muito fácil? Por que eu consegui gerar essa identidade, sabe? Eu comecei a ver que, assim, pra mim não era sacrificante. E olha que é o que eu tô falando. Convivia ali com a minha mãe, que fazia, né? Sempre as gordicinhas, comida mineira, que é a melhor comida do Brasil, sim. Que tem muita coisa gostosa, realmente. E na época eu nem conhecia o Caio. Eu namorava uma outra pessoa que não era nada fitness também. E mesmo assim, eu conseguia me manter treinando, me manter alimentando saudável. E assim, mesmo eu dando as minhas escapulidas, por conviver com essas pessoas que não eram desse mundo, eu conseguia me manter em forma, conseguia me manter com um corpo legal, do jeito que eu queria. E eu comecei a estudar mais a fundo sobre isso. Eu vi que eu tinha um conhecimento prático muito grande. Eu comecei a realmente me interessar pela nutrição. E aí, já nessa época, eu meio que cheguei a falar com a minha mãe: mãe, eu não quero mais estudar para concurso, eu quero fazer faculdade de nutrição. Isso foi lá, sei lá, para 2013, 14. Aí a minha mãe já me broxou, falou: tá bom, você pode fazer nutrição, mas você vai continuar estudando para concurso. Foi meio que assim. Aí já me broxou, eu falei: não, as duas coisas eu não quero mais isso. Aí acabou que no fim das contas eu continuei só estudando para concurso. Uns anos depois, isso nessa época eu já me achava velha para fazer outra faculdade também, né? Então, por isso que eu tinha muitos questionamentos quanto a isso. Aí uns anos depois, em 2017, eu fui chamada para um concurso público que eu passei em São Paulo, para o Ministério Público de São Paulo, né? Era pro cargo de analista jurídico. E aí, como eu não queria mais ficar dependendo da minha mãe, porque, nossa, pra mim, dependência financeira, gente, é horrível. Aliás, qualquer tipo de dependência, qualquer tipo de coisa que tolhe a minha liberdade, pra mim, é muito horrível. Nossa, eu não gosto, não gosto de pedir dinheiro pros outros, não gosto de ter que pedir autorização de nada pros outros. Então, pra mim, era conveniente naquele momento. E eu falei, pelo menos eu vou trabalhar mesmo, né? Na verdade, eu sempre trabalhei. Comecei a, pegar um processo aqui, outro ali, como advogada, porque eu tinha OAB. Trabalhava com meu irmão lá na procuradoria, né? Ele me pagava, eu fazia várias coisas pra ele. Mas aí eu falei, é a minha chance de eu ter a minha independência financeira,
de eu juntar um dinheiro, de me organizar. E se eu gostar do meu cargo, ótimo, beleza, maravilhoso. Mas se eu não gostar, pelo menos eu vou estar preparada para mudar por conta própria, sem ter que dar satisfação para ninguém. Aí nessa época, eu já namorava com o Caio há 1 ano. Aí eu fui para São Paulo antes dele. E depois de uns 6 meses é que ele, largou tudo lá em Varginha, lá em Minas, e foi para São Paulo. Ele largou os alunos presenciais dele para começar a trabalhar somente online. E aí ele começou a estudar muito, fazer cursos, né, estudar bastante a respeito. Nessa época eu tava meio tranquila, eu tava na minha zona de conforto, porque eu tinha acabado de entrar no meu cargo, tava tudo lindo, eu tava ganhando um dinheiro que antes eu não via a cor, né, eu tinha, assim, meu pai e minha mãe nunca me negaram nada, mas eu também não gostava de ficar pedindo, né, porque, como eu falei, pra mim é horrível. E aí o Caio foi pra lá, começou a entrar nesse mundo online, começou a abrir a minha perspectiva mesmo, sabe? Eu comecei a pensar muito a respeito de tudo. Eu comecei a passar por situações muito difíceis no trabalho. Comecei a ver que a atividade que eu fazia lá, eu não gostava mesmo, sabe? Eu tive confirmações de que eu não gostava daquilo, de que eu não nasci pra mexer com direito. Porque, assim, e nada de errado em ser funcionário público, nada de errado em mexer com direito, tá, gente? Só não era o meu perfil, ainda mais, assim, de funcionário público, de ter que chegar num lugar, assim, com aquela hora marcada, bater ponto, ter que praticamente bater continência lá pros promotores, né, ter que me submeter a essa chefia, porque, assim, tem muitos promotores legais, bons de serviço, super bacanas, mas tem outros que eram bem difíceis de trabalhar, que eu passei por muitas situações muito difíceis, de chegar em casa chorando, literalmente, chegar em casa chorando. Então, aquilo foi me gerando um sentimento, assim, foi o meu dia do chega, é o que eu sempre falo, né? O dia do chega, o dia do basta, quando é pra ser, ele chega. E aí, nesse momento, eu fui cada vez alimentando mais meu amor por nutrição, por alimentação saudável. Aí eu também comecei a fazer cursos de coaching. Eu tenho formações em coaching. Eu tenho 2 formações em coaching. Coaching de emagrecimento consciente e coaching criacional. Então, eu fiz 2 formações. Eu estudo a sério isso. Eu sempre também tive uma facilidade com essa questão de mentalidade, sabe? De mindset. E eu via que eu poderia influenciar as pessoas positivamente. Mas eu acho que de nada adianta a nossa experiência. A nossa experiência é, sim, muito importante. Esse conhecimento prático, você ter o dom, você tem a vocação para alguma coisa. Mas é muito importante a gente também ter um conhecimento técnico. Então eu fui atrás, eu estudei, eu fiz esses cursos. E aí eu comecei também a fazer a faculdade de nutrição, comecei a estudar. E chegou um dia que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, sabe? Era assim, desesperador. Cada trabalho que chegava pra eu fazer, eu falava, nossa, não acredito que eu tenho que fazer isso. Não era eu não tava sendo eu. E só eu e o Caio que convive comigo diariamente é que sabia como que eu tava me sentindo, sabe? Não era mais eu mesma. Nossa, tudo em mim, até o meu jeito de vestir, tudo isso mudou. Não era mais eu mesma. E aí, depois disso, a gente decidiu que a gente ia se mudar pra Santa Catarina. A gente ia realizar nosso sonho de morar na praia, que a gente sempre falou muito sobre isso. E aí, juntou com o meu dia do basta, que eu não aguentava mais. E eu falei, não, então vamos. Eu já tinha juntado dinheiro, já tinha me preparado o suficiente para esse momento, né? Por exemplo, eu não sei ainda quanto tempo vai demorar para eu começar a ganhar dinheiro, né, com a minha nova
profissão, com a minha nova carreira, mas eu tô totalmente preparada para isso, né? Não foi simplesmente, ai, me deu a louca, surtei e vou fazer isso. Não é isso, tá bom? Tudo grandes decisões exigem uma preparação para você não se ferrar depois, tá? E foi isso que aconteceu. Eu me preparei e a gente conseguiu realizar o nosso sonho. Eu pedi exoneração do meu cargo e hoje eu tô me dedicando só a isso, à minha faculdade, aos meus cursos, aos meus estudos na parte de coaching, de mente humana mesmo, de mentalidade, comportamento. Nossa, eu leio e estudo diariamente sobre isso. Também comecei a fazer curso de gastronomia, porque pra mim é importante, né? Assim, não é tanto o meu foco. Eu sei que eu passo muitas receitas pra vocês, mas esse não é tanto o meu foco. Eu sei que ajuda bastante e não é muito meu foco, mas eu acho bacana aprender técnicas, tudo que eu possa aprender pra facilitar e pra passar isso pra vocês. Nossa, maravilhoso. Então, é isso o que eu decidi fazer agora. Eu vou me dedicar a isso. Eu tô criando um projeto, já tá a pleno vapor, total desenvolvimento, justamente nessa área de emagrecimento, né? Eu vou agregar muita coisa com o meu conhecimento prático, né? Tanto com a parte de mindset quanto com a parte de receitas. Futuramente vou agregar também com o meu curso de nutrição, né? Ainda tem um tempinho assim pra formar, mas ao longo da faculdade a gente consegue ver muita coisa que eu já consigo explicar melhor, passar tudo pra vocês. E hoje eu quero trabalhar com isso. E às vezes eu até peço desculpas assim pros alunos do CAI, porque muitos me perguntam: ai, Malu, mas por que você não passa a receita lá? Por que você às vezes não tá tão presente, não tá mais lá na comunidade todo dia? Mas é por isso, é porque eu tô estruturando o meu novo projeto e somos pessoas distintas, temos projetos distintos. Eu tenho um jeito diferente de passar o meu conhecimento para vocês, né? O Caio é educador físico e eu já vou mais para essa parte de alimentação. Nós dois acho que trabalhamos com mindset, mas eu vou trabalhar muito a questão do mindset com vocês. Muito mesmo. Porque isso pra mim é muito importante, sabe? Eu comecei a perceber que, gente, às vezes o nutricionista fala umas coisas e assim, sem saber, né? Não é por mal, ele acha que tá ajudando. Mas às vezes te fala que o negócio é você simplesmente mudar seu paladar. Você tem que insistir no hábito. Fica aí 21 dias fazendo a mesma coisa que você vai conseguir mudar seu hábito. Fica 3 meses insistindo em determinado hábito que você vai mudar. E eu comecei a estudar sobre isso. Gente, o buraco é bem mais embaixo, tá? Assim, não que seja complicado. Não é complicado. É uma coisa simples, mas que exige estudo. Não é simplesmente, né? É até subestimar as pessoas, subestimar meus seguidores, meus futuros alunos. Por que tantas pessoas têm a mesma meta? Por que tantas pessoas querem emagrecer, querem ter uma vida mais saudável, querem ser fitness e não conseguem? Todo mundo tem a mesma meta. Muitas pessoas começam a insistir nesses hábitos, ficam lá os 21 dias ou os 3 meses no mesmo hábito e mesmo assim não conseguem. Por que elas não conseguem? Eu comecei a descobrir porque eu vejo que é muita coisa a ser estudada ainda. Mas eu já descobri muita coisa por trás disso, muita coisa. E eu tenho certeza que com o meu trabalho eu vou conseguir ajudar muito vocês. Eu quero cada vez gravar mais vídeos nesse sentido. E eu quero ajudar vocês a ter uma vida saudável e feliz, assim como eu tenho, sinceramente. Sem sacrifício, sabe? Sem ter que abrir mão de vida social, sem ter que abrir mão dos momentos em família. Porque é muito fácil falar pra você que, nossa, que você tem que seguir a dieta a semana inteira. No final da semana é uma refeiçãozinha livre só e olhe lá.
tá bom? E não é tão simples assim. Não é só eu te falar e você aplicar. Tem técnicas por trás disso, tem um bate-papo que a gente tem que ter sobre isso. É questão de não só você ter metas e você conhecer o processo, saber o que você tem que fazer. Né? Que muita gente fala, ai, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Justamente. E por que você não faz? Você já parou pra pensar nisso? Por que você não faz? Porque não basta ter a meta, não basta só saber o que fazer. Tem que ter uma verdadeira mudança de mentalidade, uma mudança da sua identidade. E não no sentido de você virar outra pessoa, mas de você ter outra ideia sobre você mesmo. Isso é uma coisa que a gente vai conversar bastante mais pra frente. É uma coisa que eu quero conversar muito com vocês sobre isso. A verdadeira mudança de mentalidade que vai te levar a esse ponto de você não precisar ficar bitolado pra conseguir emagrecer, porque isso não é sustentável. Quantas pessoas fazem... gente, sinceramente, assim, sem querer criticar ninguém, cada um sabe de si. Mas tem gente que, sei lá, a cada 3 meses, 6 meses, ou todo final de ano, eu vejo participando de desafios de pequenas empresas, até lá de Minas, sabe? Ou de grupos de desafio mesmo. Eu vejo essas pessoas participando de desafios todo ano. Eu falei, gente, e a pessoa não muda. Às vezes a pessoa tem um resultado legal, mas aí ela volta a engordar, volta a ficar mal consigo mesma. E então não é esse o caminho. Eu quero ajudar vocês a ter uma mentalidade sustentável, né? Não adianta a gente ficar emagrecendo e engordando. Isso é sofrido. Isso é muito sofrido. Isso é muito ruim. A gente só percebe depois de um tempo o quanto isso é ruim. O ideal mesmo é a gente conseguir emagrecer e deixar aquele resultado sustentável. A gente ficar bem com nós mesmas e que aquilo seja sustentável. Que aquilo não se perca num final de semana, que aquilo não se perca numas férias, né? Ou ainda que parte desse resultado se perca em algumas fases, que você entenda isso como uma coisa normal. É fazer você pensar com a mentalidade de uma pessoa que é magra, que é fitness, que é saudável, enfim, que tem aquele corpo que você acha legal, que tem aquela qualidade de vida que você quer. Eu quero ajudar vocês a terem essa mentalidade, porque é isso que faz a gente ter um resultado sustentável. Ninguém merece ficar só comendo frango com batata doce, né? Até tem gente que gosta, tem atletas que vivem disso, que vivem de imagem, que vivem de corpo, que precisam ter uma alimentação mais restrita, que precisam ter um estilo de vida mais restrito. Mas você, assim como eu, que é uma pessoa comum, que não vive disso, que não precisa ficar provando nada pra ninguém, que a gente só quer ficar bem com a gente mesma, que é isso que importa, né? A gente se olhar no espelho e achar que tá legal, achar que tá bacana, que a gente tá com a autoestima, né, lá em cima. Isso que importa. A gente não precisa ter uma alimentação restrita. A gente não precisa deixar de encontrar com os amigos ou ir para um restaurante com os amigos, levar uma marmitinha, tá bom? Não precisa. A gente não precisa disso. Pode ter certeza. A gente consegue ter momentos, seja em família, seja com os amigos, seja sozinha, tá bom? Você consegue sentar no teu sofá, comer um brigadeiro que você vai achar mais gostoso e que ao mesmo tempo seja saudável. Isso aí tudo vocês têm que pensar também que é pra saúde de vocês, né? A gente tem que parar de pensar só no corpo. Eu já fui muito essa pessoa, né? De pensar só em corpo. Mas não é só isso. A vida não é só sobre isso. É a gente realmente ter saúde. Uma coisa reflete na outra, né? E não só saúde física, tá? Isso é saúde mental também. Eu já fui aquela pessoa que o Caio fazia avaliação em mim. Gente, eu tava com um corpo super legal, sério. E eu chorava porque eu não tinha melhorado,
Tudo bem que um dia ia melhorar, mas eu tava bem. Pra que chorar? Nossa, ridícula. Se eu pudesse, eu dava uns tapas em mim de antigamente. Coisa de, sei lá, né? Nosso início de namoro, sei lá, uns 4 anos atrás. Eu daria uns tapas em mim. Porque isso é, né? Coisa de gente louca. Hoje eu penso, nossa, pra que isso, minha filha? Você não precisa disso, não. Hoje é assim. Mas na época era meio perturbada. Porque, gente, eu tava com um corpo legal, nossa. E ele me deu esse chacoalhão. Poxa, você tem um corpo super bacana, né? Se enxerga como você realmente é. Isso é realmente, às vezes, é até um distúrbio mental mesmo, né? A gente, nossa, não precisa estar sempre melhorando. Que bom se a gente melhora. A Dani, cérebro bitolado também, né? Nós duas. As loucas. Mas são fases, faz parte, né? Faz parte a gente ter umas fases assim que a gente... Ai, tá mais bitolado. E olha que eu acho que meu corpo tá melhor hoje. Por quê? Porque eu tive constância. Porque eu persisti, tá? Porque as coisas funcionam assim. A gente chega num ponto que a gente acha assim que não tá tendo resultado. Mas pode ter certeza. Eu vou até fazer outros vídeos sobre isso, que eu até tava lendo sobre isso outro dia. Principalmente no início, né? A gente acha que a gente tá estagnado. Até conversei com uma amiga esses dias sobre isso. A gente acha que a gente tá estagnado, que a gente não tá evoluindo nada, que a gente não tá mudando nada. E, gente, isso acontece com tudo na vida, tá? Com tudo mesmo, no mundo. Sabe? Placas tectônicas da Terra. Elas estão lá, ralando uma na outra, friccionando uma na outra. Quando vê, um movimentozinho causa um terremoto. Tá, mas foi esse movimentozinho que causou? Você acha que foi só esse movimentozinho que causou esse terremoto? Ou foi uma combinação dessa fricção, né? Desse movimento das placas tectônicas? Foi uma coisa ao longo dos anos. O homem descobriu o fogo, por exemplo. Não foi... tá tudo bem, né? Ele descobriu o fogo bater na última pedrinha ali na outra. Mas não foi só uma pedrinha na outra que produziu aquele fogo. Foi aquele movimento que ele ficou fazendo. Com o nosso corpo é a mesma coisa, tá? Você acha que você não tá tendo resultado nenhum, mas você tá tendo pequenos resultados a cada dia. Esses pequenos hábitos que você repete a cada dia, essa constância de cada dia é que te leva ao teu resultado. Vai chegar um belo dia que você vai pensar, nossa, você vai comparar uma foto com a outra e vai pensar, nossa, que resultado fantástico. Aí você acha que mudou, às vezes, de uma semana para outra, que foi assim, decisivo, mas não foi. A Bianca, tô falando pra você. Bianca, inclusive, estou falando pra você. Mas continuando. Não foi só de uma semana para outra que produziu aquele resultado. Isso aí foi uma combinação dos seus bons hábitos ao longo de cada dia. Aquilo produziu um resultado fantástico, tá bom? E assim, eu tive o resultado que hoje eu acho bacana com isso, com a constância. Eu já tive as perninhas assim, ó, saracura. Ainda não é tão grossa não, mas assim, eu tinha perninha, gente, muito fina mesmo, totalmente sem definição. Eu não gostava das minhas pernas. Nossa, achava horríveis. Aí eu comecei a treinar. Aí no começo não via resultado nenhum. Mas com o tempo, eu comecei a notar resultado. Quanto mais eu notava resultado, mais eu tinha orgulho das minhas pernas. E mais eu queria treinar. Assim, não em excesso, mas mais eu queria trabalhar aquela musculatura. Eu queria deixá-la bonita. Isso acontece com tudo, gente. Já reparou? Ó, meu cabelo outro dia não, umas semanas atrás, tava horroroso. Nossa, tava caindo demais, tava ficando horroroso meu cabelo. O que eu queria fazer? Eu queria esconder o cabelo. Minha pele, quando tá muito feia, o que eu quero fazer? Eu quero esconder minha pele.
Mas vai ficando bonito, você vai tendo orgulho daquilo, né? E aí você quer mostrar, você quer deixar aquilo cada vez mais bonito, você quer ter um resultado cada vez mais bacana. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Às vezes no início você acha feio, você quer esconder, você nem mostra suas pernas, você acha que você tem celulite, você só anda de calça. Nossa, colocar short, crê em Deus Pai, jamais, né? Barriga de fora, nossa, nunca. Mas você vai notando pequenos resultados. E cada vez você vai se gostando mais, se amando mais, se achando mais bonita, vendo todo o resultado do seu esforço. E aí você quer não só mostrar mais, mas você quer deixar aquilo cada vez mais bonito. Você quer se esforçar mais. Então, você começa a ver o lado positivo desses bons hábitos que você tem a cada dia. E você quer ter mais bons hábitos. Vira um ciclo virtuoso, no caso, né? Não é vicioso porque não é ruim. É um ciclo virtuoso. Cada vez você quer fazer o melhor para você. Então, o segredo é esse. Não tem segredo, na verdade. O segredo é trabalhar a nossa mentalidade. São pequenas coisas, pequenos hábitos, pequenas técnicas, mas que muitas pessoas não se atentam. Muitos profissionais da saúde não se atentam a isso na hora de atender seus pacientes, né? Seus clientes. E isso faz toda a diferença. Por que alguns pacientes não têm resultado? Porque você tá só falando pra ele que ele tem que mudar o paladar, que ele tem paladar infantil e que ele tem que mudar, que ele tem que ficar 21 dias sem açúcar no café e vai dar certo. Vai, foco, força e fé que vai dar certo. A mentalidade da maioria é assim. E não é tão simples. O mais importante é a gente trabalhar a tua mentalidade, trabalhar a tua identidade, como você se enxerga. A forma que você se enxerga é tudo. É muito importante. E cada vez mais eu quero mostrar isso com vocês, através do meu trabalho. E basicamente é isso que eu vou fazer hoje. O que eu estou fazendo hoje, o que eu já estou fazendo. E tô trabalhando muito pra isso. De verdade, tô me esforçando muito. Lendo diariamente, estudando diariamente. E espero que cada vez mais vocês gostem. E eu acho que é isso. Se vocês têm alguma dúvida, querem me perguntar alguma coisa, pode perguntar qualquer coisa. Ficou alguma dúvida da minha vida, do meu trabalho? O que vocês querem saber? Me contem. Isso, Virgínia, exatamente. Os profissionais não se atentam para essa questão, né? Para o emocional, para o psicológico, para a mentalidade. E isso, na verdade, é o mais importante, né? Não adianta a técnica que a gente aprende na faculdade se você não sabe trabalhar o psicológico do seu paciente. Esse que é o mais importante, a maneira como ele se enxerga. Fazer ele se enxergar já como uma pessoa saudável, uma pessoa magra e conseguir sempre pensar como uma pessoa magra, né? Ai, o que uma pessoa fitness faria nessa situação? Nossa, enfiei o pé na jaca, mas o que a pessoa fitness faria nessa situação? Será que ela se desesperaria? Será que ela simplesmente ficaria sem comer no dia seguinte? As pessoas fitness que eu conheço, que eu tô modelando aqui, será que elas fazem isso? Será? Sim. Ah, que bacana ler as mensagens de vocês. Muito obrigada, é gostoso ficar aqui conversando, né? Virgínia, sim, eu vou ter um programa à parte, um programa diferente do Caio, tá bom? Vai ser uma coisa diferente, porque ele trabalha com um exercício físico, né? Esse é o trabalho dele e eu dou uma mãozinha lá na plataforma, como vocês podem ver, né? Tem uns vídeos meus de coaching para tentar trabalhar um pouquinho a mentalidade de vocês. Lá já tem isso. Mas o meu programa vai ser mais focado para a parte de alimentação, tá? Mostrar que o dia a dia pode ser fácil de organizar, de ter esses resultados, mantendo uma vida social,
sem precisar ficar muito preso com dieta, sabe? Contando caloriazinha por caloriazinha. Eu quero mostrar isso, que é possível ter resultados sem precisar disso. E por isso eu vou trabalhar muito mentalidade, vou trabalhar com receitas, organização, cardápios, tudo. Elmosa, que bacana ler tua mensagem. Cláudia, em relação ao cabelo, minha alimentação tá boa, tenho comido fruta, legumes, que pode ser? Cláudia, pode ser emocional, que é o meu caso, tá? O meu pai faleceu no início de junho e antes disso eu já passei por um estresse muito grande com ele, né? Porque ele ficou 45 dias internado no hospital e, né? Foi assim, emocionalmente desgastante pra todo mundo da minha família. Então, meu cabelo caiu muito. Muito mesmo. Eu tenho muito cabelo, então sempre caiu muito. Mas assim, tá muito mais fino, sabe? Eu não tinha só esse tiquinho assim de cabelo. Não tinha. De cair tufos. Tufos e tufos, tufos. Grandes tufos. Não sei nem mensurar a quantidade. E era emocional. Então, primeiro a gente tem que cuidar do emocional, né? Restabelecer. E vitamina. Eu gosto muito da Pantogar, tá? Eu tava tomando Gummy Hair. Não adiantou nada. Só era gostoso, era balinho, docinho. Mas foi eu começar a tomar Pantogar depois de uma semana. Nossa, meu cabelo já tá caindo normal de novo, assim. Bem ok, bem pouquinho. Então, assim, conversa com a tua dermatologista pra ver se tem alguma fórmula específica pra você. Também é bom fazer exames, tá bom? É que no meu caso eu sei que era emocional mesmo. Mas, né, pode ser algum problema hormonal, então é importante fazer exames. Conversa com o teu dermatologista só pra confirmar e ver se tem alguma vitamina específica pra você. Cláudia, é que assim, não é muito a minha intenção. Eu vou me formar nutricionista, mas não é tanto a minha intenção ficar passando. É claro, é importante a gente ter uma dieta, né? O cálculo dietético é sim muito importante, mas também não é imprescindível. O meu trabalho é um pouco diferente, entendeu? Por isso que eu não vou ficar só prestando suporte ali com a nutrição. Oi, William, Beatriz, um beijo pra vocês, alunos super queridos. Tami também, super querida. Virginia, pode deixar. Quando eu tiver novidades sobre o meu programa, eu passo pra vocês, tá bom? Ana Glória, acho que o bom profissional deveria mudar a relação do paciente com a comida. Esse negócio de dieta restritiva é muito complicado. Muito. E não é nada sustentável. Nada. Nem restritiva, nem a outra, tá? Na verdade, ninguém consegue, assim, ficar tanto tempo, tantos anos seguindo dieta ali no papelzinho, né? O negócio é a gente aprender a se alimentar bem, aprender o que faz bem pro nosso corpo, o que faz mal. Com o tempo a gente consegue ter essa percepção e consegue fazer com que as nossas más fases não interfiram. Eu tenho fases ruins também, tá, gente? Quando eu mudei pra São Paulo mesmo, nossa, eu tava vivendo assim abaixo de fast food, não tava treinando direito. Eu engordei bastante. Acho que vocês até já viram foto minha de antes e depois do Caio, que ele sempre posta. Foi nessa fase, assim, que eu me mudei. O negócio desandou. Mas também quando eu decidi que eu ia recuperar, que eu ia retomar minha rotina, em 6 meses eu retomei e tava com corpo, ó. Por isso que a constância é tudo. Não foi um resultado que, nossa, se eu fosse completamente sedentária, eu teria, talvez. Mas, como eu já tinha um histórico bacana, eu consegui um resultado muito bacana. E é sempre assim. Eu ainda tenho as minhas fases que eu dou uma desandada, mas eu sei que eu recupero fácil, porque o conjunto de bons hábitos que eu tive ali ao longo de muitos anos me fez ter essa facilidade, né? O corpo
tem memória muscular. Tem gente que fala que o corpo é ingrato, né? Eu falo, ingrato é você que tá culpando seu corpo assim, sendo que você teve anos de hábitos ruins. Dani, super querida, minha cunhada. Rosilane, obrigada. MP Contato. Malu, eu sigo a dieta direitinho, mas às vezes sinto umas vontades de pastel de feira. É difícil segurar a onda às vezes. Olha, se a vontade não é todo santo dia, né? Porque aqui pastel de feira é uma baita friturona. Mas, tipo, final de semana, vai e come. Eu como, tranquilamente. Mas, assim, eu também nem enfio o pé na jaca em todas as refeições do final de semana. E o que eu consigo substituir, eu substituo. Porque às vezes, assim, você tá com uma vontade muito louca no final de semana de comer doce, aí você faz um docinho mais fitness, que assim, nem parece fitness, que atende completamente a tua vontade. Agora, se mesmo assim você ficou com vontade, vai lá e come que não é fitness também. Sem culpa e bola pra frente. Tá fazendo tua parte? Os hábitos bons estão prevalecendo? Ótimo. Gente, esse negócio de hábitos é igual a eleição. O importante é você ganhar ali por maioria, tá bom? Você ter mais positivos do que negativos, né? Igual a eleição, você tem que ter mais votos daqui pra ganhar. É a mesma coisa. Antônia, dicas de alimentação para as pessoas cardíacas? Olha, à medida que eu for me formando, eu inclusive tenho grande interesse nessa área de doenças, né? Até porque meu pai tinha uma doença crônica autoimune. Essa parte me interessa muito, bastante mesmo, estudar sobre isso, alimentações diferenciadas de acordo com doenças. Então, no futuro, sim. Inicialmente não vai ser tão especializado assim, tá? Mas no futuro, sim, porque eu acho muito interessante mesmo. Virginia, isso mesmo. O paciente, ele não quer ser julgado. E quem somos nós pra ficar julgando, né? Cada um sabe de si. Ele precisa de apoio, ele precisa de orientação pra mudar. Mas ele não tem que ser julgado, não. Cada um sabe de si. Deixa eu dar uma passada aqui porque são muitas perguntas. Melhor coisa é poder fazer uma dieta com comidas normais, não mirabolantes, com muitas impossíveis de seguir. Exatamente. Não dá, né? Tem dia que a gente quer comer uma coisa diferente, mas no dia a dia, gente, é um arrozinho, um frango, uma carne moída, uma salada. E é o básico que funciona. E pronto, né? Eu sempre tenho coisa aqui, né, pra fazer tapioca, que eu gosto bastante, que é muito prático. Na correria é isso que eu faço. Macarrão, carne moída, frango desfiado, são coisas que eu sempre tenho, porque se não der tempo de fazer algo elaborado, é isso mesmo que eu faço. E eu procuro me organizar no final de semana. Gente, eu passei várias horas do domingo cozinhando. Na hora foi meio ruim, assim, né? Vou falar que foi maravilhoso. Por algumas horas eu pensei, nossa, tô aqui cozinhando. Mas hoje me deu uma sensação tão maravilhosa que eu pensei, nossa, eu não vou gastar um segundo na cozinha. Só vou gastar esquentando a minha comida, porque tá tudo pronto. Eu organizei pra vários dias. Tem coisa que eu guardei na geladeira, né? Que dá pra ficar até uns 3 dias, se quiser. Acho que não vai durar isso tudo, mas daria pra ficar até uns 3, 4 dias na geladeira. E o resto eu congelei, já porcionei e deixei tudo bonitinho, porque facilidade, praticidade é tudo nessa vida. Ô, gente, não se prenda a esse negócio de percentual de gordura, tá? Isso aí era o que eu fazia antes, quando eu chorava. Isso aí era quando eu chorava. Não faça isso não, tá bom? Se prenda ao que te faz bem. Você olha no espelho e acha que tá bacana, tá? Muitas vezes eu tava
com percentual baixo e achava que meu corpo não tava tão bacana. Às vezes eu tava mais alto e tava feliz. Então, não fica se prendendo a números na balança, percentual de gordura. Isso às vezes é um parâmetro, assim, pra você ver se tá evoluindo, se você tá no caminho certo. Mas o mais importante pra mim é espelho, foto, sabe? Gente, são muitas perguntas. Eu não consigo responder tudo. Elaine, é verdade que a gente só tem até os 45 pra entrar em forma? Não, claro que não. É claro que assim, com o passar dos anos, o metabolismo vai ficando mais lento, né? Isso é fato. Mas ficar mais lento não quer dizer que terminou, né? O quanto antes você começar, melhor. É igual a minha faculdade, tá? Fiquei pensando tanto tempo, nossa, tá tarde pra eu começar. Tá tarde. Os anos foram passando, foi ficando cada vez mais tarde. Mas eu descobri que sempre é a hora de fazer. Sempre é a hora. A melhor hora é a hora que a gente começa, tá? Se você só tá conseguindo começar agora, beleza, começa agora, não olhe pra trás, não fica pensando que é difícil. Já adota a mentalidade que é isso mesmo, tô pronta, agora é o meu momento, eu sou essa pessoa, agora eu consigo ser essa pessoa. Antes eu não conseguia, mas agora eu vou conseguir ser. Então, é isso que importa, tá? A Tati. Oi, Tati. Um beijo. Malu, o dinheiro que eu gastava com fast food, agora eu uso pra comprar os doces fits. Na hora do desespero por doces, os fits estão lá. Verdade. Eu vou ensinar vários doces pra vocês, que eu estou aprendendo. Meu curso. Tô fazendo um curso super bacana de gastronomia funcional. E assim, claro que tudo eu adapto, né? Porque nessas coisas de gastronomia funcional, vou ser sincera, muitas vezes tem alimentos caros que a gente não fica comprando no dia a dia. Então tudo eu vou adaptar. Eu vou passar tudo pra vocês com praticidade, coisas que a gente não vai gastar o mundo, ficar comprando ingrediente difícil, coisas que vocês vão conseguir fazer o que vocês têm em casa, né? Isso é muito importante. Nossa, porque assim, se você tiver que pensar que você tem que ir no supermercado, comprar um monte de coisa complicada pra fazer um doce fit, aí você já vai comprar uma barra de chocolate, talvez. Não vai ter esse trabalho. Mas é isso, gente. Tô adorando ver todas as mensagens. Vou encerrar a live, porque tá tarde. E vou fazer outras, tá bom? Vou me programar pra fazer, de repente, toda semana. A gente combina. É super bacana esse bate-papo, né? Manda pra mim se vocês têm sugestões de temas, porque a gente, né, deixa o negócio mais direcionado. Hoje eu quis focar mais nisso mesmo, de contar pra vocês mais da minha história, pra vocês me conhecerem, porque acho que tem muita gente que, tipo, começou a me seguir, sei lá, de 2 semanas pra cá, né? Tem gente que me conhece há mais tempo, mas tem muitos seguidores super recentes, tem muitos dessa semana até. Então, eu queria que vocês me conhecessem um pouco melhor. Esse bate-papo foi mais pra isso. Mas a gente vai conversar sobre várias outras coisas que vocês quiserem saber, sugestões de temas que vocês acharem bacana. Podem mandar pra mim por DM, tá bom? Por direct. Que eu vou anotar tudo aqui e a gente semanalmente pode conversar sobre isso, tá bom? Boa noite pra vocês. Eu vou ver se eu consigo deixar gravado aqui, tá bom? Se tudo der certo, vai ficar. Eu vou dar um jeito pra deixar. Um beijo pra vocês, gente. Boa noite.